Olá pessoal, voltamos para mais um bloco de estudos e nós estamos falando da figura do empregador. Nós terminamos o bloco passado falando sobre o grupo econômico, que constitui uma das características do empregador. E eu falei para vocês bastante do aspecto de responsabilidade, da caracterização. Nós nunca podemos esquecer que a questão de entender e caracterizar um grupo econômico serve justamente para a gente buscar a satisfação de uma eventual execução. O que seria isso na prática? É fazer com que o trabalhador, em hipótese alguma, fique sem receber os seus créditos trabalhistas. Então nós podemos falar que a responsabilidade ela vai se permear de forma solidária. A responsabilidade é solidária, ou seja, se um não pagar, o outro tem que pagar. Então nós temos a empresa A, B e C. Se a A não pagar, a B ou a C, qualquer uma delas terão que pagar. O que não pode é ficar o trabalhador sem receber. Então nós falamos que é solidária a responsabilidade quando nós estivermos diante de um grupo econômico em relação aos créditos trabalhistas dos empregados de qualquer uma empresa desse grupo. Se é da empresa C que está devendo, A e B também são responsáveis. Se é da empresa A, B e C também serão responsáveis e assim sucessivamente. Nós também não podemos deixar de pontuar que entende-se que a solidariedade, nesse caso, ela é dual. O que significa? Que ela é passiva, mas também ela é ativa, de forma que o grupo ele venha constituir um empregador único. Nós temos um único empregador. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico foi uma outra coisa que nós falamos. Durante a mesma jornada de trabalho, isso é um requisito essencial, ela não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo se houver um ajuste ao contrário. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que nós estudamos bastante no bloco anterior, mas que eu estou aqui destacando novamente, é que o grupo econômico ele pode ser vertical ou por subordinação, né, que nós falamos bastante, quando uma empresa controla as demais, então aquela relação triangular, mas também ele pode ser horizontal ou por coordenação. Horizontal, né, vamos imaginar essa reta aqui, desde que demonstre, nessa hipótese, os interesses integrados, demonstre a efetiva comunhão de interesse entre essas empresas que estão na horizontal e a atuação conjunta das empresas que estão ali atuantes, tá ok? Esse é um outro elemento que nós temos. Nós também podemos caracterizar que não basta a mera identidade de sócios para a caracterização de um grupo econômico. E também não interessa na nossa relação jurídica se existe um consórcio entre as empresas nos moldes do direito empresarial. Pouco me importa. Se caracterizar um grupo econômico no direito trabalhista é o que será válido para exigir aí os direitos dos trabalhadores, tá? Presta atenção nisso. Empresas sem fins lucrativos e empregadores domésticos não formam grupo econômico. Então, gente, no caso seria incoerente, né, se a gente levar com base a Lei Complementar 150 de 2015, como que nós vamos falar que haverá grupo econômico entre empregador doméstico? Se é no âmbito residencial da casa ou empresas que não têm fins lucrativos? Também seria incoerente. Então, só para a gente fechar aqui nossas argumentações, são alguns comentários que eu ainda gostaria de fazer relacionado ao grupo econômico. Mas a partir de agora, eu quero tratar com vocês de um outro fenômeno bastante importante. Nós vamos falar a partir de agora de sucessão empresarial. Nós vamos tratar desse instituto aí, que ele traz para nós bastante considerações e que eu quero que você aborde no seu caderno e que vocês fiquem atentos aí nos nossos estudos. Pois bem, quando nós falarmos de sucessão de empresários, nós podemos falar que é até uma crítica à CLT, que ela foi um pouco tímida ao regular a expressão sucessão. Ela não é tão explícita assim, porque nós temos poucos artigos que tratam desse fenômeno que é tão importante, destacando aí o 10 da CLT, o 10º, e destacando também o 448 e 448A da nossa CLT. Ele vai falar bastante
da sucessão como mecanismo aí no nosso meio, tá bom? Mas nós podemos falar que sucessão de empregados, ela decorre basicamente das seguintes hipóteses. Veja na nossa lei. Olha, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. E a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho respectivos. Olha só que coisa interessante que nós estamos aí abordando, que nós estamos falando. Todavia, pessoal, eu gostaria que vocês tomassem nota, vou até colocar naquele quadrinho branco para vocês, algumas considerações sobre o conceito que nós temos de sucessão. O que seria o conceito de sucessão trabalhista? Então, nós podemos falar que ele decorre da transferência da empresa. Essa transferência, ela pode ser de forma provisória, mas ela também pode ser definitiva. Ela pode acontecer a título público ou privado. Ela pode ser uma transferência graciosa ou onerosa. E, evidentemente, desde que o sucessor continue explorando a mesma atividade econômica que explorava o sucedido. Pessoal, deem bastante destaque a esse elemento aqui, tá bom? E, por fim, uma outra característica que eu coloco, né? Pouco importa a continuidade. Continuidade do que, professor? Da prestação de serviço. Por parte do empregado. Nossa, professor, quantos requisitos que você colocou para nós, evidentemente, quantas coisas que nós apontamos. Mas olha só, dentre todo esse conceito que eu falei para vocês de sucessão de empregadores, dois fenômenos são essenciais para a caracterização desse elemento. Eu diria para você que seria a transferência para outro titular, bem como a continuidade da atividade, que nós vamos falar também, né? A continuidade dessa atividade. Mas para a gente falar um pouquinho da transferência, o que seria essa transferência, pessoal? A transferência, então, basicamente seria a empresa ela passar para outro dono, ela ser transferida para outro titular. A venda de um posto de gasolina ou qualquer coisa do gênero, podendo ela ser de forma provisória ou definitiva, tá ok? Esse é um fenômeno bastante importante. E aí, gente, continuando ainda nessa mesma tela que eu coloquei para vocês, vale destacar que se nós estamos falando de sucessão, é fundamental a existência de uma continuidade desta atividade. Ou seja, o sucessor ele tem que continuar a exercer a atividade empresarial. Nessa esteira de raciocínio, o 448A fala para nós que caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previstas na nossa CLT,
As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para empresas sucedidas, são de responsabilidades do sucessor. E a empresa sucedida responderá solidariamente com o sucessor quando ficar comprovada fraude na transferência. Então, o que significa isso? Significa, nessa hipótese, que sempre que nós nos depararmos com uma situação onde a venda da empresa aconteceu com o objeto de constituir uma fraude, essa transferência ela vai ser considerada nula, tá bom? Ou melhor, ao invés de ser considerada nula, nós podemos caracterizar aqui que o nosso CLT, no que diz respeito ao parágrafo único do artigo 448, fala que essa empresa que foi sucedida, ela responderá solidariamente quando a sucessora, ela responderá junto com a sucessora, se demonstrar que houve uma fraude nessa transação. Ou seja, que aquela venda foi com a intenção justamente de burlar ou de deixar de pagar verbas trabalhistas ou de causar um prejuízo a outrem. Então é o que vai acontecer neste caso, tá bom? Pessoal, aproveitando ainda o nosso estudo, eu queria falar para vocês, já que nós estamos falando de sócio retirante e responsabilidades, já que ele passa a ter as responsabilidades na empresa, já que ele passa a ter todas essas obrigações que nós estamos destacando para vocês, eu queria falar um pouquinho da figura do sócio retirante. Já ouviu falar do sócio retirante? Então, nós vamos abordar um pouquinho essa figura tão peculiar. O que seria o sócio retirante, no caso que decorre da ideia de transferência da empresa? O sócio retirante é aquele que sai da empresa. Então, nós podemos considerar, nos termos do 10A da CLT, que o sócio retirante, quando ele sai da empresa, ele responde por obrigações trabalhistas da sociedade do período que ele figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas, depois de averbada a modificação no contrato, até 2 anos, observando a ordem de preferência. Então, o que significa aqui? Vamos imaginar que foi averbada a saída dele na sociedade no dia 22/10 de 2019. O que significa para nós aqui? Que Então, ele saiu aqui da empresa, ó. Ele saiu aqui. Então, significa que até 22/10 de 2021, todo trabalhador que ajuizar reclamação trabalhista e cobrar período que pegue anterior a essa data, mas essa ação tem que ser juizada até aqui. Esse antigo sócio, ele vai responder pelas obrigações. Então, é como se fosse aqui uma prescrição bienal da saída dele. Então, se você saiu hoje, você tem até 2 anos para responder ainda subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. Mas você vai responder desde que o trabalhador ajuize essa reclamação trabalhista dentro desses 2 anos, cobrando, evidentemente, um período pelo qual você foi sócio. Só que olha só, já que é uma responsabilidade subsidiária, significa que para responsabilizarmos na esfera trabalhista, nós temos uma ordem de preferência, ou seja, uma ordem de cobrança. Então, o que significa para nós? Que se a gente analisar a nossa CLT no 10A, vamos ter que então cobrar primeiro da empresa devedora, dos sócios atuais, e somente depois esse sócio que saiu da empresa é que irá responder por eventuais ações trabalhistas que venham sido postuladas após a sua saída da sociedade. Então, nós temos uma ordem aí, seguindo a nossa CLT. Essa ordem ela não será respeitada se verificar que a saída dele da sociedade decorreu da possibilidade de fraude. Tá ok? Esse é mais um ponto importante que eu quero abordar com cada um de vocês. Quanta coisa, né? Pois é. Nós vamos continuar agora a nossa aula falando de um outro assunto bastante importante e peculiar para o nosso direito do trabalho. A partir de agora, nós vamos falar dos poderes do empregador. Nós sabemos que manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é verdade? Não obstante, nós temos que considerar que os poderes do empregador
eles estão previstos no próprio artigo 2º da CLT. O próprio artigo 2º da CLT, ele traz para nós a possibilidade do empregador colocar à tona de exigir, evidentemente, de impor algumas ordens e regras. Todavia, se essas ordens e essas regras extrapolarem, nossa, deu branco agora na palavra, extrapolar os limites legais, ele poderá ser penalizado, ele poderá ser responsabilizado. Veja só que interessante esse julgado que eu vou colocar para vocês. Nós tivemos um julgado que falava que o empregador limitava o uso do banheiro pelos empregados. Então imagina você trabalhando e tendo a limitação do uso do banheiro. O que aconteceu? Ele foi condenado pela Justiça do Trabalho. Tá, isso é um poder abusivo. Mas o que seria um poder dentro da lei? O que o empregador ele pode e ele não pode fazer? E é disso que eu quero abordar a partir de agora. Acompanhe comigo na tela. O primeiro poder que nós vamos falar é o poder do empregador de organização. O que significa? O empregador ele tem o poder de distribuir tarefas para os seus empregados. Ele tem o poder de determinar ordens dentro da sua empresa. Então, ele pode fixar jornada de trabalho, ou seja, horário de entrada e saída de cada trabalhador. É um poder dele. Uso de uniforme, uso de crachás. E, evidentemente, ele pode expedir ordens gerais por meio do regulamento empresarial. Esse regulamento empresarial também é chamado de poder regulamentar. Recapitulando aqui para vocês, o poder de organização é a possibilidade do empregador distribuir tarefas para os seus empregados. E ele pode expedir ordens gerais por meio de um regulamento empresarial que decorre do seu poder regulamentar. Tá ok? Olha só que interessante a súmula a seguir. Súmula 77 do TST. Nula é a punição do empregado se não procedida de inquérito ou sindicância interna a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. Ou seja, será nula qualquer tipo de punição que possa ser imposta ao empregado se não houver um inquérito, se não houver uma sindicância, se não existir uma apuração, já que estava prevista justamente no quê? Na norma regulamentar da própria empresa. Outra súmula interessante é a 51. As cláusulas regulamentares que revogam ou alteram vantagens deferidas anteriormente só atingirão trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração de regulamento. Já que nós temos um regulamento empresarial, esse poder regulamentar do empregador, já que ele deu direitos aos trabalhadores, ele não pode suprimir. Ele vai poder suprimir para novos trabalhadores se ele também suprimir no seu regulamento empresarial. Tá bom? Outra coisa, 611A da CLT. Convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, tratarem de regulamento empresarial. Tá ok? Isso é mais uma observaçãozinha que eu queria falar para vocês. Tá bom? Fica interessante. Deixa eu falar sobre o uso de uniformes. Configura dano moral o uso de uniformes por parte do empregado? Olha só, utilizar uniformes não configura dano moral. Todavia, se o empregador fizer uso da imagem do empregado com uniforme por meio de propagandas comerciais sem a autorização dele, isso sim configurará dano moral, segundo a nossa CLT. Instituir o uso de uniformes, ele pode. Ele não pode obter vantagens com o uso desse uniforme. Tá ok? Olha só que interessante também a nossa súmula 456A da CLT. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão do uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras ou itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. E a higienização do uniforme é responsabilidade do
trabalhador. Ele pode instituir uniforme, ele não pode fazer uso indevido desse uniforme. Tá bom? Tudo isso nós falamos de um poder do empregador. Mas eu gostaria de falar com vocês agora de um outro poder que é bastante importante e interessante. É o poder de controle. O que seria o poder de controle do empregador? O empregador, ele pode fiscalizar as tarefas que são executadas e verificar o cumprimento de jornada, verificar se está havendo uso dos equipamentos de proteção, se o patrimônio está sendo respeitado por parte dos empregados. O poder de controle é tudo isso. É esse poder dele verificar se as regras estão sendo cumpridas, se estão sendo observadas todas as normas legais. Nessa esteira, olha o que dispõe a CLT. Ressalvadas disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho, é vedado proceder o empregador ou preposto revistas íntimas das empregadas ou funcionárias. Por que significa isso? Gente, o poder de controle dele de fiscalização tem limitações. Uma das limitações diz respeito à intimidade da trabalhadora, tá bom? Isso é bastante importante. Revista íntima é absolutamente vedado do nosso meio, principalmente quando nós falamos de funcionárias e de clientes do sexo feminino. Esse tipo de revista é vedado do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Estou colocando aí para vocês observarem e ficarem atentos a estes dispositivos legais que nós estamos falando, tá bom? Essa lei que eu coloquei na tela para vocês, ela é bastante interessante, a Lei 13.271 de 2016, porque ela acaba com qualquer tipo de discussão sobre a possibilidade de revista íntima em mulheres no ambiente de trabalho, ou em qualquer outra atividade, ou até mesmo no serviço público. Então nós podemos perceber aqui que ela extrapola a própria CLT. E a lei, ela, ao mesmo tempo que ela foi boa, nós podemos aqui fazer uma ressalva nela, porque ela poderia ter ampliado a proibição da revista íntima também aos homens homossexuais ou pessoas trans. Elas também poderiam não ter, elas poderiam ter essa prerrogativa de não sofrerem revistas íntimas em razão das suas escolhas ou razão da sua opção sexual ou qualquer coisa do gênero, tá bom? Então a lei aqui ela foi um pouquinho omissa em relação a isso. Não seria razoável a proibição restrita apenas às mulheres, mas elas também deveriam ser estendidas aos homens, aos homossexuais e às pessoas trans, tá bom? Outra coisa, no que diz respeito aos e-mails, pode o empregador controlar os e-mails? Pode, desde que sejam os e-mails da empresa. E também a jurisprudência tem se posicionado que ele pode proibir o acesso pessoal aos e-mails por parte do empregado, ok? Fique atento a este dispositivo. Próximo poder, poder disciplinar. Olha que poder importante, eu quase derrubei aqui o cenário. O poder disciplinar, gente, significa para nós o seguinte, é a possibilidade que o empregador tem de disciplinar, de pôr ordem no barraco, de determinar como as coisas vão acontecer. Então, neste caso, o empregador, ele pode estipular 3 formas de disciplina nos seus empregados. O que seria? São as famosas advertência verbal ou escrita, suspensão disciplinar, que pode chegar até 30 dias, e a famosa dispensa por justa causa, a demissão sem justa causa, que é a tão temida demissão, que nós vamos ter uma aula para falar disso. Então, neste caso, nós temos esses 3 tipos de poder disciplinar por parte do empregador. Nós podemos falar que a advertência ela é a mais branda. Depois nós temos suspensão e justa causa. Uma ressalva aqui para vocês, nessas formas que nós temos de aplicar o poder disciplinar por parte do empregador. Vale destacar, pessoal, que se tratando dessa hipótese, ora que discorrida, ora estudada, nós temos que considerar que não necessariamente para você tomar uma justa causa, que é a hipótese mais gravosa e também a mais famosa,
Não necessariamente você tem que passar por uma suspensão ou advertência. Tudo vai depender da gravidade da falta cometida. Vamos imaginar que você sempre trabalhou de forma adequada, era um funcionário exemplar, mas você foi pego furtando a empresa. Precisava dar uma advertência antes de dar a justa causa? Não, não necessariamente. Então, não é que se falar que para sofrer uma justa causa tem que ter uma suspensão e uma advertência anteriormente. Não. Tudo vai depender da gravidade do ato. Olha que interessante isso que eu narro para vocês, tá bom? E para a gente finalizar, eu queria fazer uma observação para vocês ao artigo 452A, parágrafo 4 da nossa CLT, que fala o seguinte: olha só, aceita a oferta para comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração, que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Essa possibilidade seria do trabalho intermitente. Vamos imaginar que você falou que iria trabalhar e não compareceu no local de trabalho. Olha, você deixou o empregador na mão. Você não cumpriu o requisito do trabalho intermitente, que a gente vai falar numa aula específica. Acontecendo essa hipótese, o que nós podemos dizer aqui é uma possibilidade do empregador, dentro do seu poder disciplinar, aplicar uma multa ao empregado. Lembrando que esse artigo ele foi muito criticado com a reforma trabalhista, porque ele se demonstra aí como uma afronta à dignidade da pessoa humana, já que está impondo multa em dinheiro a um trabalhador. Só que, por outro lado, a lei quer dizer o seguinte: trabalhador, seja responsável que você não irá tomar nenhum tipo de multa. Eu espero você no próximo bloco, num clique de mouse.